Queridos pastores e pastoras, líderes, sejam bem-vindos à 4ª conferência de pastores e líderes do RAM, reunião de amigos ministeriais. Que bom que você veio, que bom que você colocou seu coração nisso. Eu tenho certeza que essa conferência será a melhor conferência de todas que nós tivemos do RAM. Deus está nos presenteando e eu quero aqui hoje já começar essa primeira ministração. Um homem de Deus, um pastor disponível para o reino, um amigo, porque não teria como estarmos juntos se não formos para sermos amigos. Ele tem colaborado, ele tem participado, ele tem envolvido outros pastores. Ele tem uma grande obra lá em Gifo. Tem vários trabalhos em outros lugares. Xiga. Ele tem sido um companheiro, um amigo. Eu queria que vocês recebessem com muita alegria, porque Deus vai nos presentear hoje com uma palavra muito poderosa. Vamos receber o Davi Gonçalves, da Mevan Chubo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Amém. Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado. Quero fazer uma oração. Vamos, se você puder fechar os olhos e pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pai, eu quero te agradecer por essa conferência que não começou no púlpito, mas começou na mesa. Essa conferência que começou ali na mesa, olho no olho, abraços, comunhão. Eu quero celebrar e honrar o teu nome, Jesus, neste lugar. Obrigado porque aqui nós não estamos representando uma placa denominacional, estamos aqui como cidadãos de um reino. Obrigado, Jesus, porque quando os teus filhos se reúnem, Senhor, em volta, Senhor, de uma palavra, de um propósito, de uma identidade, de uma missão, Senhor. Ó Deus, nós somos renovados, nós somos afiados, nós somos encorajados, Senhor. Ó Deus, a vivermos e a entrarmos no sobrenatural, Senhor. Eu não vou pedir para o Senhor abrir os céus, porque os céus já estão abertos, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, como responsável pela abertura, Senhor, da primeira palavra, da primeira ministração dessa conferência, aonde estaremos aqui juntos, Senhor, recebendo, Senhor, e dando tantas coisas, Senhor. Que o Senhor nos ative, Senhor, nessa tarde, Senhor. Que o Senhor nos alinhe, Senhor, porque chegou o tempo de nós vivermos a profecia, Senhor. Chegou o tempo de nós vivermos, Senhor, ó Deus, como homens e mulheres que fomos enviados para esta nação, Senhor. Ó Deus, essa nação não é dos brasileiros e não dos japoneses, essa nação é tua, Senhor. Por isso, Senhor, nós simplesmente dizemos sim ao teu chamado, Senhor. E nos abrimos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Pode se assentar. Irmãos, eu estou muito honrado e ao mesmo tempo
com muito temor por abrir essa conferência. Eu queria que tivessem me deixado para o meio, né? Mas assim o Senhor permitiu e nós estamos aqui. Deixa eu dizer algumas coisas antes de nós entrarmos aqui. Hoje eu vou falar sobre identidade e propósito, conforme você recebeu aí, né, no portfólio aí, na sua apostila aí do RAM. E antes disso eu quero primeiro honrar, né, a vida da minha esposa, da minha casa, dos nossos pastores ali que estão com a gente. Alguns vão chegar amanhã, outros no sábado. E eu queria falar algumas palavras antes, irmãos, para que nós possamos entrar nesse tema aqui. O William, ele me ligou esses dias. Eu estava ao Brasil, numa viagem do governo, e representando o governo da minha cidade, eu fui com o prefeito da minha cidade para o Brasil, encontrar com o prefeito de São Paulo, e eu fiquei lá no Brasil. Aí o prefeito voltou para o Japão e eu tirei alguns dias para estar com o meu pastor, o pastor Luiz Hermínio, e com o pastor Juscelio, e logo regressei. E eu cheguei já com muita coisa para fazer, já com outra viagem, e o William me ligou esses dias e disse: "Ô meu amigo, você esqueceu de mim?" Aí eu disse: "Não, pastor, aqui tá corrido mesmo, né?" E o William me falou uma coisa que mexeu comigo, né? Ele disse assim: "Davi, cara, eu tô cansado de somente ouvir as profecias. Eu quero viver as profecias. Eu quero viver. Eu quero viver as profecias." E, irmãos, eu estava ali sentado com alguns pastores, conversando e tendo um tempo de comunhão, e de repente chegou um grande amigo, né? O pastor Galindo está há 18 anos ali em Minocamo. A gente fala que ele é o general ali, o delegado da cidade. Ele é a pastora Cláudia. E há 18 anos nós sentamos, há 18 anos nós temos um relacionamento de amizade, e pessoas vieram e foram embora e nós continuamos amigos. E eu estava prestando atenção na vida do pastor Galindo, na pastora Cláudia, e Deus começou a ministrar algumas coisas, eu guardei dentro de mim. E sempre eu tenho o costume de, antes de vir ministrar, eu vou no banheiro. E eu cheguei no banheiro, eu entrei, entrou um príncipe no banheiro, o pastor Claudemir. E eu fiquei quietinho. E o meu impulso foi: eu preciso instruir ele para ele não bater em nenhum lugar. E ele foi com a mão assim, ele abriu a porta do banheiro, entrou, trancou a porta, e o Senhor continuou ministrando no meu coração. Eu estava ali no louvor, eu comecei a chorar, e Deus, ele colocou algo no meu coração que, antes de entrar nisso, eu queria compartilhar com vocês. É que, junto com a conversa que eu tive com o pastor Mário também, foram tantas confirmações, e o que o Senhor assim colocou no meu coração foi que a gente fala tanto, né? Não, o Senhor vai dar essa nação para os nossos filhos. O Senhor vai dar essa nação para os nossos netos. Não, nós somos só brasileiros que estamos cooperando, ou hispanos, mas na verdade esse trabalho é dos nativos, né? E quando o pastor Galindo não fala japonês, a pastora Cláudia não fala japonês, o pastor Mário não fala bem o japonês, o pastor Claudemiro, eu acredito que não fala japonês e tem mais limitações ainda. E sabe o que o Senhor disse para mim? Davi, sabia que muitas vezes eu tenho mais facilidade de lidar com pessoas limitadas, porque nas suas limitações elas dependem de mim e elas acreditam no sobrenatural. E eu comecei a perceber que a gente, numa falsa humildade, estamos dizendo: não, nós só estamos aqui para cooperar de alguma maneira, mas
E quando eu vi aquele homem entrando no banheiro, e eu ia instruir ele, pastor, não é por aí. Deus falou, fica quieto, que eu preciso te ensinar. E sabe, queridos, às vezes nós temos tantos dons e talentos, e a gente vê pessoas que às vezes não tem, como por exemplo eu que estou desde os 9 anos no Japão, a oportunidade de ter estudado aqui, mas nós vemos pessoas que não estudaram, vieram como decassegues para juntar dinheiro, entraram numa fábrica, ali conheceram Jesus e entregaram as suas vidas para Jesus, sem falar japonês, mas elas têm uma paixão por Jesus. E elas estão posicionadas há 18 anos no mesmo lugar. Estão ali. Pessoas com tantas limitações, mas nessas limitações elas descobriram algo. Porque eu sou limitado, eu preciso da presença e da habilidade da unção do Altíssimo. E o Senhor falou algo tão poderoso dizendo, Davi, às vezes os mais limitados são os mais nobres, são os mais zelosos e são os que mais estão inconformados para viverem a profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui privilegiado por Deus. Eu tenho uma esposa bonita. Eu tenho uma igreja maravilhosa. Eu tenho pais que vieram e me deram a oportunidade para estudar. Mas eu tenho 2 pastores. Eu tenho um japonês e eu tenho um brasileiro. O meu pastor japonês que vai estar ministrando amanhã aqui, o pastor Mizuno, 84 anos, ontem ele me ligou e disse assim, Davi, o pastor que eu mais admiro na nação japonesa e foi o pastor que me abraçou, foi o pastor Okawa, de Tóquio. E ele tem 1 ano a menos do que eu, ele tem 83. E ele me ligou ontem, empolgado de ouvir dizer o que está acontecendo na igreja brasileira. Escuta o que eu vou dizer. E o pastor Mizuno falou, você conhece o pastor Okawa? Eu falei, de ouvir falar. Ele falou, então, Davi, há muitos anos atrás, ele teve uma visão de um grande avivamento no Japão. Há muitos anos atrás, ele teve uma visão de Deus invadindo essa nação e transformando a Ásia a partir do Japão. E um médico chegou a ele e falou, pastor Okawa, eu queria contribuir com a sua visão. E esse médico deu Hachiokuen para ele, 800 milhões de ienes para o pastor Okawa. E ele foi o primeiro pastor a construir um templo para 1000 pessoas aqui no Japão e um dos 2 pastores que tem uma igreja de mais de 1000 pessoas no Japão. E por que ele construiu um templo de 1000 pessoas? Não é porque ele é religioso, mas porque ele queria ampliar a visão daqueles que estavam com ele. Ele queria alargar a visão. Ele pegou aquele dinheiro, ele não comprou uma casa melhor para ele. Ele construiu um templo no centro de Tóquio para 1000 pessoas. Para que aqueles japoneses ganhassem uma visão que o Japão não é uma terra desértica. Que o Japão não é uma terra de coração duro. Esse pastor, ele liga para o meu pastor e disse, eu quero saber se na sua região tem algum pastor brasileiro que está fazendo a diferença. E o pastor Mizuno, meu pastor, disse assim, o nosso pastor está fazendo o que nós não estamos conseguindo fazer. Ele viaja com o prefeito para o Brasil, ele está viajando com os donos de empresa, ele está no meio dos japoneses e ele disse, Davi, eu não pedi sua permissão, mas eu passei o seu telefone, eu passei o seu nome e ele vai entrar em contato com você porque ele quer saber o que a igreja brasileira está fazendo. Ei, enquanto nós estamos dizendo, não, são os nossos filhos e netos, e são eles também, mas enquanto nós estamos dizendo, não, né, só são os nativos,
Os nativos estão olhando para nós e dizendo o seguinte: nós precisamos aprender com vocês. O pastor da maior igreja japonesa, com 83 anos, está dizendo: nós queremos aprender com os brasileiros. Eu creio que essa conferência... Dá uma salva de palmas para Jesus, que eu tomo água enquanto isso. Eu acredito que essa conferência vai ser uma conferência diferente, porque nós vamos entrar na profecia. Nós vamos entrar na profecia. Nós vamos sair daqui não para ouvir uma palavra profética, mas para entrar na palavra profética e vivermos o sobrenatural, porque nas nossas limitações o Senhor encontrará um lugar de repouso, um lugar de dependência, para que a glória dele se manifeste e o nome de Jesus seja glorificado nessa nação. Mas escuta o que eu vou dizer. Há 2 dias, uma irmã, uma senhora do Ministério da Justiça, ela me procurou. E todo mês ela vem até mim. O Ministério da Justiça, eu sou presidente de uma ONG, e ela vem, e ela vem perguntar da política, ela vem perguntar dos estrangeiros, mas dessa vez, há 2 dias, nessa semana aconteceu tudo isso. Há 2 dias, terça-feira eu estou com ela, 1h da tarde, eu falei, só tenho 1 hora. E fiquei até as 2, e ela perguntou assim, depois para mim, que ela fez as perguntas, ela falou: e o cristianismo? Eu queria que você me apresentasse um pouquinho mais, que você me explicasse sobre o cristianismo. O Ministério da Justiça. Escute isso, irmãos, eu estou aqui, e eu acredito no profético. Eu acredito que o tema dessa conferência, Reino e Sacerdócio, é profético. Eu acredito que estarmos aqui é profético. Eu acredito que Deus, ele não trabalha de qualquer jeito. O Senhor, ele não é intencional. Intencional são os coachings, Deus é profético. Amém? Deus é mais do que intencional, Deus é profético. Amém? Tudo que Deus faz é profético. Deus, ele soprou e aconteceu. Então, o Ministério da Justiça perguntando: o que é cristianismo? Mais uma. Eu falei que eu viajei com o prefeito da minha cidade no Brasil, e nós encontramos o prefeito de São Paulo, fizemos tudo. Negócios, intercâmbio, turismo, Brasil, Japão, enfim. Mas no último dia dele no Brasil, ele foi num culto, onde eu preguei numa igreja com 700 jovens, no centro de São Paulo. E essa igreja preparou uma música em japonês para cantar. E ele estava do meu lado, antes de eu subir para pregar, e ele vendo aqueles jovens todos adorando ao Senhor, ele disse assim para mim: Davi-san, agora eu entendi por que os japoneses, a religião budista está acabando. Porque a gente não tem uma banda como na religião cristã, presta atenção. Nós não temos uma banda como a religião cristã. Talvez se nós cantarmos uma música alegre como vocês cantam, se nós tivermos uma banda como vocês têm, então a religião budista vai crescer. Aí eu falei: pois é, prefeito, mas eles não estão aqui por causa da banda. Eles não estão aqui por causa do espaço. Eles não estão aqui em volta de uma religião. Eles estão aqui porque eles servem um rei e eles pertencem a um reino. Eles estão aqui porque eles são filhos desse Deus e eles podiam estar em outro lugar. Ninguém obrigou. Daí ele fez outra pergunta: Davi-san, passou agora recolhendo ofertas. Aí ele disse: deu um escândalo no Japão do Toitsu Kyokai, aonde teve aquele escândalo. Quanto essas pessoas dão por mês? Eu falei: prefeito, isso daqui é diferente do Toitsu Kyokai, daquela seita. Aquilo é uma seita. Eu falei: isso daqui é uma família. Ninguém está contribuindo por obrigação. Todos estão contribuindo porque elas são generosas. Essas pessoas entenderam o propósito da vida delas. E ele disse assim: e como faz isso? Eu falei: não tem como fazer. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Irmãos, hoje eu vou falar sobre identidade e propósito, mas eu coloquei um título aqui, não é uma pergunta, é uma afirmação. O que é mais importante? O que é mais importante? Por quê?
eu orei muito para fazer esse esboço aqui, para compartilhar essa palavra com homens tão sábios, mulheres tão sábias, que estão muito mais tempo talvez na frente de um ministério, de uma congregação do que eu mesmo. Mas eu entendo que se o Senhor me deu essa oportunidade, eu não vou ficar aqui com falsa humildade. Não, eu não sou digno. Não, eu não sou não. Humildade não é dizer eu não sou digno somente, né? Humildade é eu não sou digno, mas Ele escolheu. E se Ele me escolheu, eu vou honrar Ele e vou entregar a minha vida, não é? Então, irmãos, o que é mais importante? O problema é que muitas vezes a gente quer ter unidade como um fim. E muitas pessoas elas se perdem e elas começam na unidade, mas elas não terminam na unidade, mas na divisão. Por quê? Porque a unidade não é o fim. Na verdade, tudo é para a glória de Deus. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, sempre que eu vou preparar um sermão, eu sempre procuro saber qual é o contexto disso, qual é a metanarrativa, qual é a cosmovisão, o que é mais importante, a unidade ou a glória de Deus? A glória de Deus. Mas o que a glória de Deus proporciona? Unidade. E as pessoas fazem isso em tudo nas suas vidas, casamento como um fim. Então, elas criam uma expectativa no casamento, mas como um fim, e não como um meio de manifestar a glória de Deus, e elas acabam se perdendo nisso. Então, nós acabamos não olhando para o que é mais importante. E quando nós não olhamos para aquilo que nos une, mas para aquilo que nos divide, então nós começamos a olhar para o nosso ponto de vista e não para o ponto de vista de Deus. Então, na verdade, a unidade deveria ser muito mais simples, porque a pergunta não é se eu gosto de você e se você gosta de mim. A pergunta é: Deus se agrada de nós estarmos juntos ou não? A pergunta é: Deus me chamou para essa nação ou não? Não é se eu sei falar Nihongo ou não sei. Não é se eu tenho alguma deficiência física ou não. A questão é quem me chamou. Porque eu tenho limitações, mas quem me chamou é o Todo-Poderoso. Então, eu preciso simplesmente entender quem me chamou. Quando eu entendo quem me chamou, o mais importante não é o que eu estou fazendo, mas se eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. O mais importante não é se eu ando com o prefeito ou se eu ando sem o prefeito, é eu entender o que Deus quer na minha vida. É isso que é o mais importante. E eu penso que os nossos pensamentos, às vezes, são uma espécie de lente para interpretarmos as Escrituras. E o que nós fazemos? Você já ouviu o termo cristoplatonismo? Eu vou explicar para vocês. O que é esse termo? Platonismo vem de Platão. Então, a igreja ocidental, infelizmente, é infectada ainda muito por essa visão platônica, não é? A matéria é má, a alma é boa, né? Só que nós fazemos disso uma cristoplatonia. O que seria isso? A gente começa a pegar o pensamento filosófico grego e nós começamos a colocar dentro da igreja. Então nós começamos a brincar dentro da igreja. Não, esse pastor é calvinista. Não, esse daqui é arminiano. Então vamos ver se dá pra gente andar junto. Ok, então o que você pensa sobre a queda? Na verdade, o homem morreu e não tem condição por si só, ou o homem tem uma cooperação? Ah, não. Então nós não podemos andar junto. Então nós vamos criando um monte de camadas. Por quê? Porque nós estamos olhando para a unidade e não para aquilo que é mais importante. Nós estamos olhando para a nossa capacidade e não para aquilo que é mais importante. Mas quando nós olhamos para Deus e para a sua glória, então não é mais sobre aquilo que eu penso, não é sobre aquilo que eu quero,
Não é sobre se eu falo japonês e por isso eu tenho condição de assumir um grupo no Japão. O meu amigo ali, o William, abriu algo comigo que eu não sei se é para abrir aqui, então eu não vou abrir. Ele falou: Davi, meu pastor pediu isso para mim, tudo. Eu olhei para ele: cara, se você entrar eu te apoio. Não importa se você falar japonês ou não. A questão é se Deus te chamou. Se Deus te chamou, porque na Torre de Babel, todos falavam a mesma língua e Deus confundiu. E em Atos, todos falavam língua diferente e Deus fez eles entenderem. Então a questão não é falar a mesma língua. A questão é se você tem identidade e propósito. Porque eles falavam a mesma língua, mas não tinha identidade, não tinham propósito. Lá em Atos eles falavam línguas diferentes. Mas Jesus falou: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Ele falou: e quando vocês forem cheios do poder de Deus, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, como Samaria, como até os confins da terra. Eles só foram obedientes. Veja, em Babel eles tinham recurso, em Babel eles tinham igualdade, em Babel eles tinham pessoas disponíveis, eles tinham tudo isso, mas aquilo não agradou o coração de Deus, então Deus interviu. Mas Deus interviu para espalhar e para destruir, não para respaldar. Mas em Atos, eles falavam línguas diferentes, eles tinham temperamentos diferentes, eles tinham costumes diferentes, eles tinham trejeitos diferentes, mas eles estavam debaixo de uma palavra: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então agora o Espírito desce não para confundir, mas para trazer clareza, porque veja, a unidade verdadeira ela acontece na diferença. Deus trabalha com diferença. Se Deus trabalhasse com igualdade, Deus uniria homem com homem, mulher com mulher. Mas Deus une um homem com uma mulher. E só um homem e uma mulher podem procriar. Só um homem e uma mulher pode gerar. Por isso, com todo respeito aos meus amados companheiros aqui de ministério, eu não gosto muito do termo nova geração. Sabe por quê? Porque parece que a outra geração foi velha e foi antiga. Eu digo próxima geração, porque eu acredito num Deus geracional. Eu acredito com um Deus que não despreza o Abraão para promover Isaac. Eu não acredito num Deus que despreza Isaac para levantar Jacó. Eu acredito num Deus que se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Você quer que eu seja seu Deus também? Então nós vemos um Deus que ele trabalha com gerações. Gerações. Então se nós não perdermos essa mentalidade de olharmos para as coisas menos importantes e não olharmos para aquilo que é mais importante, que é a glória e a vontade de Deus, nós nunca vamos conseguir andar em unidade, ainda que estejamos juntos. Você quer unidade ou você quer ajuntamento? Amém, queridos? Eu já vou ler a palavra, tá? Lutero certa vez apelidou o primeiro capítulo de Gênesis como o fundamento de toda a Escritura. E ele discerniu que a verdade apresentada sobre a criação de Deus pressupõe tudo o que a Bíblia diz. Ou seja, Lutero entendeu o seguinte: se Gênesis vem primeiro, é porque ali está a Gênese, está o cerne de todas as coisas. E é esse capítulo que eu quero ler com vocês, Gênesis capítulo 2. Abra comigo em Gênesis capítulo 2, por gentileza. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Para cuidar, ou para cultivar, para cuidar dele, ou guardar e cultivá-lo. Olha isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Agora volte no capítulo 1, por gentileza. Veja o versículo
28. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A gente, por Gênesis 1 vir antes, a gente não entende esse contexto do que está falando no capítulo 2, versículo 15, como algo que, na verdade, o Gênesis capítulo 2:15, se você observar, diz assim, ó, Deus colocou Adão no jardim do Éden, o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e para cultivar. E daí, se fosse cronologicamente, aquela Bíblia cronológica, aí vem o versículo 28 do capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que eu quero dizer? Que nós olhamos para a consequência, mas nós não olhamos para o propósito. O Senhor está colocando, Ele coloca o homem no jardim do Éden e Ele mostra a identidade do homem. Quando Ele coloca o homem no jardim, Ele mostra a identidade do homem. E qual é essa identidade? Ele diz assim, ó. Ele diz assim: eu vejo em Gênesis capítulo 2, versículo 15, identidade e propósito. Deus diz assim: vocês vão cuidar e cultivar. Vocês vão guardar, é zelar, e vocês vão cultivar. Cultivar vem de culto, cultivar vem de cultura, zelar fala de guardar, de temer, de reverenciar. Então, eu vou abençoar vocês e vocês vão ter isso. Então preste atenção, gente, né? Uma pessoa saudável, uma pessoa que está dentro da sua identidade e propósito. Por exemplo, eu não preciso me olhar no espelho e afirmar todos os dias para mim: eu sou masculino, eu sou homem, eu não preciso. Por quê? Porque essa o meu biotipo, biologicamente eu sou. Eu tenho provas que eu posso apalpar em mim mesmo, que me comprovam que eu sou. Entendeu? E é assim também quando Deus, Ele faz o homem. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, e Deus então, Ele vai explicar o que é essa imagem e semelhança, e se o homem viver essa imagem e semelhança, como o homem vai se posicionar, que é a bênção, né? Que é a bênção no meio que ele foi colocado. Então o homem foi colocado no jardim, o que ele tem que fazer? Guardar e cultivar. E o Senhor diz: eu vou fazer isso. Tem 5 bênçãos aqui. Agora vamos para Êxodo. Eu peguei 4 textos aqui sobre identidade e propósito, e você vai ver que é a mesma coisa, que é o tema dessa conferência. Êxodo capítulo 19. Então Deus primeiro ele fala com um casal aqui. E daí agora vamos para Êxodo capítulo 19. Abra aí comigo, Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora Deus, Israel chega ao monte Sinai, e já havia completado 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, e então eles chegaram ao deserto do Sinai, e agora então o Senhor fala com eles. Deus tira eles de um lugar. Lá em Gênesis, Deus coloca o homem no jardim. Aqui em Êxodo, Deus tira o homem do Egito, e agora esses homens estão aqui, essas mulheres, essas crianças estão no Monte Sinai, e Deus agora vai falar o seguinte, versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem, tá? Guardar é a mesma coisa que cuidar, que zelar, tá? Cultivar, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Verso 6, vocês serão para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Então, Deus está falando para Adão: Adão, vocês são sacerdotes, ou seja, vocês são um reino sacerdotal. Por quê? Porque eu sou o rei dos reis,
Eu tenho toda a terra como meu templo cósmico, toda a terra é minha, mas dentro dessa terra eu escolhi um jardim e coloquei vocês como meus sacerdotes, porque sacerdote, eu não vou me ater no tema sacerdote, porque outros companheiros vão falar aqui, mas o sacerdote é aquele que liga o céu à terra, né? Aquele que liga o céu à terra e manifesta aquilo que o céu está falando. Manifesta na terra aquilo que o céu está falando. Portanto, não tem a ver com saber falar japonês ou não. O que você tem que entender é se você está no lugar certo. Não é se você gosta daquele lugar. O que você tem que entender não é se você tem capacidade, mas é se Deus te colocou naquele lugar. Se Deus te colocou, não importa se você não fala a língua ou não. Semana passada eu estou em Xiga. Olha atenção nessa história. Estamos lá, 6 meses, começamos uma célula, um pequeno grupo em Xiga, uns irmãos de uma igreja japonesa, brasileiros de uma igreja japonesa, diretores, tá? Da diretoria, do presbitério da igreja japonesa, quase 20 anos na igreja japonesa, diz: pastor, nós temos acompanhado vocês, nós conversamos com o nosso pastor japonês e nós queremos cooperar com vocês. E nós já conversamos com o pastor e nós queremos abrir um trabalho aqui para brasileiros também. Nós precisamos disso que vocês carregam aí. Eu falei, eu quero conversar com o pastor de vocês. E eu fui lá e o pastor veio na casa dos irmãos. O pastor disse, eu abençoo eles para começar aqui. Eu falei, só que eu tenho uma condição. Eles continuam na igreja japonesa e eles só vão fazer o trabalho aqui no dia que não tiver culto. O pastor falou, fechou. 6 meses, 40 pessoas. Quando eu falo 40 pessoas... é dizimista, 40 pessoas, são pessoas, não é que visitam uma semana e volta outra, não é pessoas que a gente vem de outra igreja, não, pessoas que estão indo, estão se convertendo, estão sendo transformadas, pessoas de caráter, pessoas que estão instaladas há anos lá, e de repente agora eu volto semana passada e o pastor japonês veio conversar comigo, ele disse, o que está acontecendo? Eu falei, eu também não sei. Ele falou, como tanta gente assim? Aí eu falei, eu não sei, pastor, nós só obedecemos a Deus. E daí ele disse assim, os 2 irmãos, eles querem conversar, eles conversaram comigo, mas eu quero ouvir de você. Davi, o que você espera deles, desses 2 irmãos que começaram o trabalho? Eu falei assim, eu espero, tem um casal, inclusive está aqui, o Eric e a Kathleen. Eu falei, eu estou enviando um casal para Xiga, para cuidar do Mevantiubo, por quê? Porque esses 2 irmãos são da igreja japonesa, e nós queremos agradecer e pedir, agora nós não precisamos mais. Eu falei, esse é o meu coração, pastor japonês. Ele disse assim, mas eu não quero agora ouvir você, eu quero saber o que Deus está dirigindo eles fazer. E ele perguntou para os irmãos da minha frente, e eu tremi. E os irmãos falaram, pastor, Deus está dirigindo a gente para ajudar eles aqui. O pastor japonês disse assim, ó, olha o que o pastor japonês falou, eu não vou abençoar vocês. Eu falei, vixe, vai dar um rolo agora. Ele falou, eu vou enviar vocês como missionários para essa obra, porque Deus falou comigo também. Eu falei, meu Deus. Aí esse pastor disse assim, ó, e eu quero participar do culto para ver o que está acontecendo, só que eu vou ficar meia hora. Ele ficou 2 horas. E ele ficou paralisado e ele não conseguia sair. Ele gravou tudo, ele falou, eu vou mostrar lá na igreja japonesa, para os japoneses verem o que está acontecendo no meio de vocês. E daí ele disse, daí ele foi lá na frente, pegou o microfone e abençoou em japonês a obra. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Sabe o que eu quero dizer? Que não é sobre o lugar que eu vou ou eu deixo de ir. A questão é o que Deus está falando para mim. Deus colocou o homem no jardim e disse, cultivem e guardem. É isso que ele falou. Cuide e cultive, cuide e guarde do jardim. Quando o homem saiu desse propósito, aconteceu o quê? Eles perderam a bênção. Quando eles saíram do propósito, eles pararam de subjugar e foram subjugados. Eles pararam de dominar e foram dominados. Eles pararam de frutificar, de crescer, e agora eles caíram numa miséria. Por quê? Simplesmente porque eles não estavam debaixo de uma palavra que Deus tinha para eles. Então a minha questão é o que é mais importante.
Não é se você fala ou não japonês, porque eu vejo tanta gente falando japonês que não tem feito 1/3 do que os homens que não falam japonês estão fazendo aqui nessa nação. Eu tenho visto tantas pessoas conseguirem fazer tantas coisas, mas elas estão presas nas suas mazelas e nos seus próprios sonhos. E quando Deus tira o povo do Egito, agora Deus coloca o povo numa situação aonde o povo vai decidir se eles querem tirar o Egito dentro deles. Escuta, irmãos, sabe por que Deus, ele diz, se vocês me obedecerem? Porque o Egito Deus tira você. Agora, a Babilônia, aonde eles vão, o lugar, Canaã, aonde eles vão entrar, era eles que tinham que decidir não se contaminar. O Egito Deus te tira, mas a Canaã só entra para conquistar quem já é conquistado pelo Rei dos Reis e sabe a sua identidade e propósito. Então Deus está dizendo, eu tirei vocês, mas agora vocês precisam andar em aliança. Vocês precisam entender que eu sou o Pai, vocês precisam entender sim que eu sou tudo isso, mas eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ano passado, eu estou lá no Brasil, na convenção, pastor Luiz Hermínio lá, e um pastor, o pastor Davi chegou no Japão, e eu fiquei à tarde com o pastor Davi. Pastor Luiz, eu falei que ele tem um lugar especial no seu coração e que você fala dele para todo mundo. O Luiz olhou para mim, o Luiz Hermínio, e disse assim, você tem um lugar especial no meu coração, mas não de menino, de homem, porque Deus não habilita meninos, Deus usa homens. Adulto, você se torna por causa da sua idade. Agora, homem, você se torna quando você entra debaixo da sua identidade e do seu propósito. Dá para entender isso? Então Deus está chamando o povo de Israel. Vocês vão ser um reino sacerdotal. A terra inteira é minha. A terra inteira é minha, Adão e Eva, mas eu escolhi esse jardim para a partir daqui vocês frutificarem. A terra inteira é minha, Israel, mas eu escolhi essa nação para ser testemunho sobre toda a terra. Agora vamos ver mais um texto? 1 Pedro capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2. Irmãos, escuta, a Bíblia é uma história com várias narrativas. E a Bíblia não é a minha história, é a história de Deus. Só que sabe qual que é a graça? Sabe qual que é a grande, né? O grande desejo de tudo isso? Que a Bíblia é uma história contada de diversas maneiras. Porém, o Senhor pega eu e você, que não temos condições nenhuma, e Ele embute nessa história. Ele coloca dentro dessa história. Por isso, quando eu vejo o Japão, eu não vejo assim, uau, Deus me deu uma ONG. Uau, Deus me deu uma igreja. Não, eu digo, uau, o Japão é do Senhor. E se Ele é do Senhor, eu só preciso saber nesse quadradinho aqui de xadrez, qual pecinha que eu tenho que ser e qual movimento que Ele quer que eu faça. Porque os japoneses não vão se converter por causa do meu Nihongo, eles vão se converter por causa da morte de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Por isso que às vezes a gente fica olhando os 12 discípulos. Eu estou cuidando de uma igreja lá em Hyogo, que o pastor é brasileiro, só que só tem japonês dentro da igreja, e eu estou pastoreando essa igreja. Eu fui lá, preguei em japonês lá, e eu preguei, tinha um senhor de quase 70 anos, e as velhinhas de 80 e 90 anos, elas ficam ali sentadas ouvindo ele é um chefe de cozinha aposentado, ele faz comida para todo mundo, as velhinhas sentam ouvir ele, e eu olhei para esse japonês e disse assim, você é um pastor? Ele disse, acredita que já falei isso anos atrás para mim, mas eu pensei que eu era tão velho. Eu falei, não, você não é velho, você é um servo do Senhor. Falei, você não é velho, você é um servo do Senhor. No outro dia, o pastor de lá ligou para mim e falou, pastor, o Shiro-san, ele tá pedindo um seminário de teologia, ele quer se preparar mais para servir ao Senhor. Eu falei, ok, eu apresento o seminário desde que ele faça
um compromisso comigo. Ele não vai servir depois do seminário. Ele vai fazer seminário e vai servir. Vai fazer e vai servir. Ele vai fazer enquanto ele estiver servindo. Por quê? Porque o seminário é bom? Sim, nós temos seminário também, eu não sou contra isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar e nos lançar nisso. E 1 Pedro 2,9 vai dizer a mesma coisa. Agora olha o que Deus diz. Vocês, porém, versículo 9, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? Anunciar quanta capacidade vocês têm. Com quem vocês andam? Não. As grandezas daquele que os chamou da onde, meus irmãos? Deus não me chamou do Brasil. Escuta isso, Deus não te chamou de Canto de Tubo, Deus não te chamou do Peru, Deus não te chamou do país que você nasceu. Deus te chamou das trevas. Deus te chamou das trevas. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. É isso que a palavra de Deus diz. A mesma coisa Deus está dizendo. Identidade e propósito. Vamos ver mais um texto. Se fosse só ovelhinhas, eu ia pegar uns 10 textos para mostrar para você que Deus te chamou, mas como são pastores, vamos só 4 textos. Apocalipse capítulo 5, abre. Apocalipse capítulo 5. Xarabadarabashora mandarabaxera badarabashora mandarabashoro. Quantos homens e mulheres cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Quantos homens e mulheres cheios do Espírito Santo que não estão dizendo: não, eu fui chamado do Brasil, mas essa terra é uma terra seca de povo de coração duro. É nada, meu irmão, essa terra é do Senhor. Deus não vai dar para japoneses, Deus vai dar para o povo dele. E dentro desse povo tem japoneses, tem brasileiros, tem americanos, tem peruanos, tem todas as pessoas de todas as idades, porque o Senhor deu para o seu povo. Apocalipse capítulo 5, olha o que diz aí o versículo 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre o céu? Não, sobre a terra. Sobre a terra. Irmãos, a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. A Bíblia está dizendo: eles reinarão sobre a terra. Eu não ando debaixo de uma convicção de homens, eu ando debaixo de uma palavra viva. Por isso que eu disse que Deus não é intencional, porque Deus não tem intenções. Deus, ele tem decretos, Deus, ele tem alianças, Deus, ele tem propósitos. Uma pessoa intencional tem intenções. E você concorda que uma pessoa intencional, ela pode ter boas intenções e más intenções, mas Deus não tem boas intenções e más intenções. Deus tem a terra inteira é do Senhor. Então eu só preciso entender que Ele já conquistou a terra, e isso só vai se manifestar. E o meu papel é fazer o quê? É ser um sacerdote e dizer: Senhor, eu sou o teu sacerdote, ou seja, eu sou o teu ponto de conexão nessa cidade. Meus irmãos, quando eu olho a cidade de Minocamo, onde eu estou, eu não olho a pequenina igreja que eu pastoreio. Eu olho uma cidade que precisa ser pastoreada. Então o hospital fala: nós precisamos de ajuda, a gente vai. A delegacia precisa de ajuda, a gente vai. A educação precisa de ajuda, a gente vai. O prefeito precisa de conselho, a gente vai.
Eu falei para 16 vereadores esses dias. Eu estava com a pastora Jéssica, a esposa do pastor Yuri, que está aqui. Ela vai vir do sábado, e ela falou assim, ela ficou olhando para mim, porque tinha 16 vereadores sentados, e eu comecei a falar do poder de Deus. Vocês que me convidaram. O que você está fazendo na cidade? Eu quero saber o que você está fazendo. Eu falei, olha, eu creio nisso, e por crer nisso nós estamos ajudando isso, estamos fazendo isso. Ele falou, nossa, eu pensei que a igreja cuidava da religião. Eu falei, não, a igreja cuida da cidade. A igreja não cuida da religião. A igreja cuida da cidade, a igreja cuida de pessoas, porque a cidade não é do prefeito, a cidade é de Jesus. A nação não é do primeiro-ministro, a nação é de Jesus. O continente não é da Ásia e dos primeiros ministros da Ásia, é de Jesus. A terra é de Jesus, a terra é de Jesus. Quando nós entendemos isso, o nosso discurso muda. Porque agora nós não pedimos dar licença para Satanás. A gente diz para Jesus, Jesus, o Senhor já me deu. É aqui que o Senhor me colocou? Se é aqui, Senhor, a conta o Senhor paga. Eu só vou fazer a minha parte. É isso que é identidade e propósito. O que é mais importante, nós precisamos nos focar. Não é se faz célula ou se não faz célula. Isso são metodologia. O horário que o William come é diferente do horário que eu como. O que ele gosta de comer é diferente do que eu gosto de comer. Irmãos, a maneira dele pregar, se ele prega com 3 pontos, se ele prega com esboço ou sem esboço, não é o mais importante. O mais importante é, eu sei quem eu sou. Ei, escuta. O filho maduro. Ei, Jesus é a expressão exata, segundo Hebreus 1:3, da glória de Deus. Então, antes quando os antigos da antiga aliança pensavam em glória, eles precisavam ver o rosto de Moisés brilhando. Ah, isso daqui é a glória. O monte fumegava, isso daqui é glória, pastor Claudemir. O vento soprava, isso daqui é glória. Mas quando o Filho se manifestou, quando o Filho se manifestou, o unigênito de Deus. Antes Deus falava pelos profetas e de várias maneiras, mas agora definitivamente o Pai disse, vocês querem saber o que é ser um sacerdote? Vocês querem saber o que é pertencer a um reino e não a uma religião? Vocês querem entender o que é identidade, proposta e propósito e não ficar nessa carência? Sabe quem é carente? Quem olha para o seu nascimento. Porque quem olha para o seu nascimento provavelmente vai ser carente. Ah, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. Mas quem olha para a sua origem deixa de ser carente. Sabe por quê? Por causa da revelação da onde você veio. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então quando Jesus aparece, quando Jesus vem, Jesus, ele não tem problema com o pecado. Não é porque ele é liberal, é porque ele tem a solução para o pecado. Quando Jesus aparece e ele vê aquela mulher lá que foi pega em adultério, ele não disse quem tem pecado atira a primeira pedra, porque ele estava absolvendo e dizendo que ela não fez nada, mas porque o pecado dele, ele sabia que ele poderia tratar, mas e a hipocrisia do coração daquelas pessoas? Veja quem está falando contra a igreja, o que eles estão falando. Veja quem está falando contra a unidade, o que eles estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Eles se reúnem não para glorificar o nome do Senhor, eles não se reúnem para fazer o que nós estamos fazendo aqui, eles se reúnem para dizer, sabe aquela igreja? Olha lá, ó, ela faz célula. Sabe aquela igreja? Ela não faz célula. Sabe aquela igreja? O pastor prega sem terno. Olha naquela outra, o pastor prega. Ei, não é sobre isso. E às vezes a gente quer agradar essas pessoas e nos esquecemos de quem nós viemos e o que nós estamos fazendo, irmãos.
precisamos ser conscientes disso. Somos filhos, sim. Somos amigos de Deus, sim. Somos salvos, sim. Mas o propósito não é apenas sermos filhos, mas um filho maduro como Jesus foi. É como Jesus foi. Jesus não ficou preso nos gostos dos discípulos. Jesus não ficou preso na sua limitação enquanto ele estava com o corpo físico de estar em um lugar. Jesus estava cumprindo um propósito, ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Por isso, quando Jesus é batizado, ele sai do Jordão, em seguida o Espírito leva ele para o deserto. E sabe o que acontece no deserto? Ele sente fome e o diabo se apresenta para ele. Mateus capítulo 4, eu estou narrando. E sabe o que o diabo diz? Escuta isso, sabe o que o diabo diz? Ele diz assim, ó: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que Jesus sabia quem que ele era. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 3, quando o Espírito desce em forma de pomba sobre ele, dos céus há uma voz estrondosa dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. A primeira palavra de Satanás sempre vai ser para tirar a última palavra que Deus te deu. Deus está dizendo: você é filho. O diabo está dizendo: será que você é mesmo? Deus está dizendo: eu te coloquei nessa nação. E o diabo está dizendo: mas você não fala japonês. Deus está dizendo: eu te dei esse estado. E você diz: não, mas se eu falar que eu tomo posse desse estado, os meus irmãos vão achar que eu sou arrogante e soberbo. Deixa eu dizer, arrogante e soberbo é quem não toma posse da promessa. Arrogante e soberbo é quem quer ser alguma coisa a não ser a imagem e semelhança de Deus. Irmão, sabe por que Deus diz glorifica-me? Sabe por que Deus diz exalta-me? Porque se Deus não falasse isso, ele não seria fiel ao primeiro mandamento que ele mesmo estabeleceu: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração e com toda a sua mente. O que é a coisa mais preciosa que um homem pode fazer? Amar a Deus. Então, se Deus diz: não me ama não, Deus está dizendo para o homem: eu tenho planos baixos para você. Mas quando Deus diz me ama, é porque ele sabe que o amor dado a ele vai gerar não a melhor versão de você. Não procure ser a melhor versão de você, procure ser quem Deus quer que você seja. Procure ser somente o que Deus quer que você seja. Ah, mas eu não sou igual o fulano e o ciclano. Irmão, você tem que ser imagem e semelhança de Deus. Então, imagem é isso. O Pai trabalha com um modelo, e esse modelo é Cristo. E sabe como Cristo trabalha? Glorificando ao Pai, exaltando ao Pai, mas conquistando na terra. Sabe por que Jesus não para falar com demônios? Porque o propósito dele não é expulsar demônios. O propósito dele é trazer os céus na terra. Sabe por que Jesus não perde tempo para transformar pedra em pão? Porque ele não tem crise de identidade. Ele sabe quem chamou ele, ele sabe quem colocou ele no deserto, e ele sabe que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavras que saem da boca de Deus. E meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero terminar. E eu quero terminar fazendo algo aqui. Eu quero orar com vocês. Mas eu quero orar e eu quero tomar como modelo não a repetição dessa oração, mas uma oração que foi ensinada de uma maneira muito errada. Quando Jesus, ele não ensina os discípulos a pregar, mas ele ensina os discípulos a orar. É interessante. Mas quando ele vai ensinar os discípulos a orar, se o grupo de louvor puder me ajudar, quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz assim, ó, Mateus 6, né? Ele diz assim: Pai o quê? Pai nosso. Olha o que Jesus não ensinou essa oração para a gente repetir. Jesus ensinou o poder de uma geração, ou de gerações, que entenderam que o Pai não é meu. Portanto, a razão não é minha, pastor Galindo. O Pai é nosso. Então, pastor Galindo, nunca Deus vai me entregar a revelação completa, e nunca Deus vai me dar a obra completa, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Nunca Deus vai usar o William por completo, e nem eu somente por completo.
E quem está na frente sabe e chora. Eu sei que o William chora, eu sei que o Galindo, eu sei que o Claudemir, eu sei que o Mário, eu sei que o Jansen, eu sei que todos os pastores aqui, líderes, cabeça de ministério, sabem o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque os líderes que estão na frente do ministério estão dizendo: nós não falamos Nihongo, vocês falam. Por que vocês não evangelizam? Não, eu preciso trabalhar. Filhos, se eu tivesse o mínimo de Nihongo que vocês têm, eu estaria ganhando essa nação. E o seu filho diz: pai, mas eu tenho tanta vergonha. Mas mesmo assim, Deus, Ele não usa só uma pessoa. Porque, escuta o que eu vou dizer para você. Escuta até o final para você não pensar que é heresia. Deus não reconhece o indivíduo. Sabe por quê? Porque não tem como Ele reconhecer o indivíduo. Ele é um ser coletivo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. Sempre que Deus vai fazer, façamos. Sempre a Trindade está envolvida no planejamento. O Jesus vem, o Pai está no trono, mas o Espírito está convencendo os nossos corações. Então, quando eu oro: Senhor, abençoa a minha vida, o Senhor responde de uma maneira. Mas quando eu oro: Senhor, abençoa as nossas vidas, sabe o que acontece? Acontece a linguagem de Deus. O Senhor é coletivo, então Ele responde à coletividade. Unidade não tem a ver com uma intenção bondosa do nosso coração em fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Unidade só vive quem entendeu o que é mais importante. Unidade só vive... Eu estava na casa do pastor Juscelio, escute isso e eu vou orar. E nós vamos orar. Escuta isso, eu estou na casa do pastor Juscelio. Escuta esse testemunho, gente, por favor. O Luiz Hermínio é cercado de homens. Pastor Luiz Hermínio, eu estava no culto dele semana retrasada. Na segunda-feira ele não pode fazer culto no domingo de Santa Ceia, porque é lotada a igreja de visitantes. Pessoas viajam 20 horas de carro para estar lá. E ele faz na segunda-feira de noite o culto de ceia. 3.000 pessoas no culto de segunda-feira. As crianças, 50, 60 crianças adorando lá na frente. 40 batismos acontecendo. Ele disse: Davi, isso é todo mês. E ele está cercado de um monte de pessoas ali. E eu fui para casa com ele. E ele disse: Davi, cara, você acha que eu queria? Você acha que eu queria estar eu tendo que fazer sempre isso? Eu tendo que animar a igreja? Davi, eu saio. Cai 500 pessoas, 1.000 pessoas param de vir. Davi, eu queria que os meus filhos estivessem fazendo o que eu estou fazendo. Mas eles se contentam a estar comigo. Mas tem um homem chamado Juscelio. Juscelio estava pronto para ir para os Estados Unidos. Juscelio vai estar aqui no Japão esse ano, no mês 10, com a gente lá. Quem sabe a gente faz um café de pastores aí. Quem sabe? Escuta isso. Juscelio está certo para ir para os Estados Unidos com a família dele. E Juscelio, Luiz fala assim: Juscelio, eu queria que você fizesse um aeroporto para mim lá em São Paulo. Eu vou explicar. Um lugar onde eu possa ir, divulgar essa visão de reino de sacerdotes. E o Juscelio disse: pastor, ok, eu vou abandonar o meu plano e eu vou para lá. E ele foi para lá. E eu tive com ele ano passado, eu tive com ele agora. Ano passado ele disse: Davi, eu confio no que o meu pastor diz para mim, porque ele é um homem de reino, ele é um homem sacerdotal. Eu larguei os meus planos e vim aqui. E ele estava ano passado para inaugurar um templo para 3.000 pessoas, cheio de elevador, um dos maiores templos de Campinas. Eu voltei agora e fui dormir na casa dele, que o Luiz Hermínio falou para eu ir lá. E o Juscelio, eu fui lá, ele falou: Davi, nós estamos 2 anos e meio trabalhando com igreja em Campinas. 2 anos e meio. Com 1 ano com esse templo aqui. Davi, eu tenho 150 convites só até agora, em fevereiro, para ir para os lugares. A Lagoinha ligou para mim, o Valadão, André Valadão ligou para mim, quer que eu faça todas as igrejas dos Estados Unidos. Mas ele falou: Davi, o meu pastor acreditou em mim e ele pediu para eu ficar aqui, e todo domingo tem 3.000 pessoas aqui.
todos os domingos, 2 anos, irmão. 3.000 pessoas, a gente serve café todo domingo de graça para mais de 2.000 pessoas. E ele disse assim, Davi, ele disse assim, cara, sabe por que eu chamei você aqui em casa? Sabe por que eu chamei você? Porque o meu pastor disse que eu tenho que estar com você lá no Japão. O meu pastor disse que eu tenho que ajudar você lá no Japão. Só que sabe por que eu te chamei? Porque se eu obedecer o meu pastor, eu vou obedecer, mas é só obediência. Mas é peso, é cansaço. Agora, sabe por que eu chamei você na minha casa? Porque chamando você aqui, eu não vou só obedecer o meu pastor, eu vou me tornar o seu amigo. E ele falou, sabe o que faz o peso do ministério diminuir, Davi? Sabe por que eu não vou nesses 150 lugares que me convidaram? Sabe por que eu chamei você aqui? Porque eu quero ir para o Japão servir a um amigo, não simplesmente obedecer o meu pastor. Reunião de amigos ministeriais. Sabe, irmãos, sabe o que me fez estar aqui com vocês? Não é não ter coisa para fazer. Sabe o que me fez estar aqui hoje com vocês? É saber que nós estamos reunidos aqui como amigos. E amigo não pensa da mesma maneira. Amigo não tem o mesmo pique, amigo não tem o mesmo gosto. Eu sou corintiano, mas eu tenho que aturar os palmeirenses aqui, gente. Mas sabe o que nos une? É a identidade de um pai que não é meu. É um pai que é nosso. É um pai, o Juscelio está fazendo 8 mesas de pastores em São Paulo. A igreja do pastor Juscelio é maior do que a igreja do pastor Luiz Hermínio. Ele reúne mais pastores do que o Luiz Hermínio. Mas ele diz, Davi, eu só estou aqui servindo o meu pastor, e se Deus falar para eu ir para outro lugar, eu vou. Porque ele entendeu a identidade e o propósito. Não é crescer a igreja, é servir um rei que tem um reino, e nesse reino ele tem sacerdotes. Então não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre você, é sobre nós. Por isso hoje eu quero chamar você para orar no final o Pai Nosso, mas não recitar o Pai Nosso. Pai Nosso não é para ser recitado, Pai Nosso é para nós entendermos. Porque antes do Pai Nosso ele diz, fecha a sua porta, entra no secreto, pede para o seu pai, e o seu pai que te ouve em secreto te recompensará. Mas depois ele ensina, Pai Nosso. Que loucura, porque ele diz, entra no teu secreto e fica sozinho. Mas depois ele ora o Pai Nosso. Ou seja, a oração individual é importante. A minha devoção, a minha vida de jejum, oração, meditação, estudo da palavra é fundamental. Mas se a minha vida parar aí, ela não serve para a identidade e o propósito que Deus me criou. Quando Deus criou o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. O Senhor trabalha com coletividade, o Senhor trabalha com plural. Então ele diz, entra no secreto, mas quando você sair do secreto, não esqueça que o Pai não é só seu, o Pai é nosso, então você tem que aprender a dividir o pão. Então eu queria terminar essa primeira ministração com uma oração. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu quero convidar você para ficar de pé. Enquanto os irmãos estão louvando, nós vamos orar. E eu não quero que você ore com a sua esposa. Eu não quero que você ore com os companheiros ministeriais da sua mesma denominação. Nós vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar. E nós vamos simplesmente receber aquilo que o Senhor já nos deu. Nós somos um reino de sacerdotes. A nossa identidade, o nosso propósito é simplesmente dizer, sim Senhor, nós aceitamos o que o Senhor tem para a nossa vida, e juntos nós nos lançamos nisso. Vamos orar, pode sair do seu lugar, pegue alguém aí, vamos começar a orar. Oh Espírito Santo de Deus, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir e
conhecer, Ele me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que Abençoe seu irmão. Abençoe a sua irmã. o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não, não. Profetize sobre a vida do seu irmão. É tempo de vivermos a profecia. Sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte Xarabadarabaxeira, mandarabaxora, balabacatarabaxô. Remandarabaxora, mandaramandaramandara. Quero beber, vamos lá. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, vamos declarar isso? Eu quero beber Você pode declarar isso? do teu rio, Senhor. Sacia. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Abençoa o teu povo, Jesus.
sacerdotes, Senhor. Nós não fomos tirados do Brasil, fomos tirados das trevas. Fomos tirados das trevas. Da tua fonte de águas vivas. Vamos declarar isso? A quem a minha alma esperou. Rabadalabashora bababasolo kotoroba sekataramache. Ramababa solo kotoroba shora badarabashora bababasoka taramana. O meu Salvador, Tu és. por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Xelalalalalalala barabarabadarabashora barabarabarabarabara. Robalababa solo barabadarabashora balabadarabashera badarabashora. Remandarabadarabashera catarabashora barabarabarabarabara. Eu vou terminar, eu quero fazer uma declaração. Quando Jesus orou o Pai Nosso, Ele diz: Pai Nosso que estais aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Então Jesus, quando Ele ensina a oração coletiva, é uma oração coletiva. É uma oração para fazermos, pastor Claudemir, em corpo. É uma oração para nós fazermos, pastor Galindo, de mão dada, em família. E quando Jesus, como filho unigênito, Ele está resgatando outros filhos e os seus discípulos, Ele disse assim: olha, pregação vocês vão aprender a pregar, esboço você aprende a fazer um seminário, mas existe uma coisa que vocês precisam entender, que o Pai não é Jesus poderia dizer, Ele é o meu Pai, mas naquele momento Ele estava ensinando o princípio do reino. Ele é meu, mas Ele quer ser nosso. Então, por isso eu vim, para ser uma ponte, para ser o sacerdote, o mediador de uma nova aliança que te devolve, que nos devolve para o Pai. Então Ele ensina assim, olha, Pai Nosso. Então Ele ensina que esse reino tem um Pai, e Ele ensina que esse reino que tem um Pai, esse Pai Ele olha para o nosso, para a família, para o coletivo. Aí está a nossa identidade, o nosso propósito. Ele diz que é o nome dele que tem que ser santificado. Só que o nome dele é santificado, sabe quando, William? Quando eu resolvo as minhas diferenças com você e com vocês, não falando que nós estamos juntos, mas pegando na sua mão, olhando no seu olho e dizendo, tamo junto. Então Ele diz, santificado seja o teu nome. Aí Ele diz, seja feita qual vontade? A tua. O que é mais importante, irmãos? É a vontade dEle. A vontade dEle é que nós sejamos um. Seja feita a tua vontade, assim como é na terra, assim na terra como é no céu. O pão meu, não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe por que falta para mim? Porque a multiplicação vem na partilha. Sabe por que falta para mim? Porque Deus não vai dar tudo para mim. Deus deu uma parte para você, nobre pastor Claudemir. Deus deu uma parte para você, Tiago. Deus deu uma parte para você, apóstolo Tami. Para você, pastor. Para você, pastor. Então, o meu pão falta, mas o pão nosso não falta. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E Ele diz o quê? Perdoa as minhas, as nossas.
dívidas. E não nos deixe, não é não me deixe, não nos deixe. Sabe como eu não caio em tentação? William, andando perto de você. Sabe como nós não caímos em tentação? Andando de mão dadas com os outros. Porque quando a gente anda sozinho, o diabo encontra terreno fértil para semear. Mas quando nós andamos junto, o cordão de 3 dobras não pode se quebrar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Não é meu, não é meu inimigo, não é meu devedor, é nosso. O pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, os inimigos são nossos. As tentações são nossas, mas livra-nos de todo mal. Agora, escuta, até aqui, pastor Lissandro, Jesus, ele conjugou o verbo nós, mas agora ele diz, porque teu é o reino, tua é a glória e o poder para todo sempre. A ele seja toda a glória. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe.